sua mãe? Seu moleque! Não fala da minha mãe, não, viu, seu vagabundo? Você cala essa boca, seu lixo! Vai me mandar, você manda sua mãe? Seu moleque! Não fala da minha mãe, não, viu, seu vagabundo? Você cala essa boca, seu lixo! Alô, você, meu amigo, você, minha amiga. Que bronca pesada, hein, essa história, hein? Que bronca pesada essa história. De novo, outra vez. E agora é professor xingando aluno dentro da sala de aula. Meu Deus do céu. Olha, aqui em Pernambuco eu não vou mostrar essas imagens porque elas são muito chatas, revoltantes, tá? Mas nas redes sociais aí, nosso estado aí, todo mundo já acessou, já viu. Teve emissora de televisão também que mostrou o caso da estudante que, em Igaraçu, ela estava dentro da sala de aula e protestou porque havia um aluno fumando dentro da classe. Que parece ser coisa comum por lá, né? Ela foi protestar e aí foi agredida dentro da escola e depois do lado de fora. Inclusive, a Secretaria Estadual de Educação está muito preocupada com esta situação, o bullying dentro da sala de aula. Você veja só, fumar é proibido em ambiente fechado em todo o Brasil, né? Quanto mais na sala de aula. Não é possível professor, diretor, admitir que tal fato aconteça. E é fumar. Fumar. Pode ser qualquer desgraça, viu? Eu não estou falando só do cigarro comum, não, né? Porque acontece, não? Acontece. A gente recebe denúncia. Tá? Houve uma falha na direção dessa escola, claramente. E agora, essa outra situação, deixa eu só mostrar a tela para vocês. O professor foi demitido após xingar aluno em Sete Lagoas, Minas Gerais. Escola Estadual José Evangelista França. Ele chamou o estudante de lixo. O professor da região metropolitana ali de Belo Horizonte foi demitido após o ato em plena sala de aula. Vai me mandar, você manda sua mãe? Seu moleque! Não fala da minha mãe, não, viu, seu vagabundo? Você cala essa boca, seu lixo! Vai me mandar, você manda sua mãe? Seu moleque! Não fala da minha mãe, não, viu, seu vagabundo? Você cala essa boca, seu lixo! Cardinô. Gente, sério, eu tava falando pra minha amiga, eu tenho 22 anos, mas eu sou acostumada com festa. Eu vou em festa desde os 13 anos e eu sempre sei o que eu fiz, eu sempre sei. E dessa vez eu não lembro de nada. Sério. Gente, eu juro por Deus, eu tô muito acostumada com rolê, eu tô muito acostumada com bebida. Mas esse rolê eu não lembro de nada, vocês não estão entendendo. Eu juro que eu tô de cara. Tô indo embora pra casa agora, sério. Você acredita nessa história, não? Você viu aí os programas anteriores, né, que eu mostrei. Aliás, eu gostaria até de falar com o público que assiste a gente, né, sobre essa questão aí do mendigo que a gente vem tratando, porque tem repercussão todo dia. E ainda vai ter mais. Eu vou mostrar ao longo do programa de hoje. Às vezes a pessoa reclama, fala, mas você vai de novo nesse assunto. Presta atenção, é um assunto que tem um grande interesse do público, eu tenho notado isso, até porque toda vez que eu coloco, as pessoas comentam muito sobre esse assunto, tem uma atenção do público. Se você não quer ver como é a internet, você passa adiante. Passa adiante. O YouTube, por exemplo, você pode tanto passar adiante e marcar, você bota 8:05. Tal assunto. No seu comentário, você marca no seu comentário. Você me ajuda bastante, viu? Se você fizer isso. Porque
Eu te digo uma coisa, é um trabalhão, viu? Quando a gente tem que cortar trecho, fazer recorte, não é brincadeira não. Então, se você não gostar de determinado assunto, passa adiante, vai no outro assunto. E se você achar que deve reproduzir pessoas ligadas a você, teriam interesse nesse determinado assunto, coloca aí, tá? Vai me ajudar bastante. Então, olha só isso aqui. Ó. Após a noitada, a Grazi diz que não se lembra. Não se lembra. É o que ela está colocando, ela não se lembra. Estranho, né? Estranho. Eu ainda hoje, eu vou voltar nesse assunto, tá? Porque chama bastante atenção. Ontem teve a votação do pedido de urgência da PL 2630, que você deve conhecer como Lei da Fake News. Lei da Fake News. Eu achei, assim, muito, mas muito interessante, chegando a ser impressionante, o interesse de certos setores por essa PL. E eu fiquei assim, por quê? O nome é bem sugestivo, né? Ninguém gosta de fake news. Vamos dizer a verdade. Notícia falsa ninguém merece. Sim, mas também ninguém merece lhe empurrarem uma notícia falsa como se fosse verdadeira e depois você descobrir que aquela notícia de um órgão oficial seria falsa. E o pior é que nesse país está acontecendo muito isso. Olha, eu vou até avançar. Não apenas nesse país, no mundo todo. Agora mesmo, o empresário mais rico do mundo, o Elon Musk, ele comprou parte do Twitter. Por quê? Há uma semana ele tinha criticado o Twitter, falou, peraí, cadê a liberdade de expressão? Esse negócio, vocês dizem que uma notícia é falsa, sim, mas a notícia é verdadeira, né? É um problema muito sério, porque é do julgamento de cada um. Antigamente, eu dizia pra você que me assiste, eu dizia pra você não gosta do que eu falo? Vá para outro órgão de imprensa, vai falar o contrário. Você não gosta do que eu falo? Procure verificar no jornal se eu estou falando mentira, se eu estou falando verdade. Às vezes é uma opinião. Se é uma opinião, é minha opinião. Aí eu assumo. Você está entendendo? É minha opinião. E eu acho que o homem de verdade tem que assumir aquilo que diz. Não é feito um candidato não, viu, que disse o negócio do aborto e já está voltando atrás, viu? Tem que assumir. Você é homem de verdade? Assuma. Fala uma coisa, mas essa é a minha opinião. Eu respeito a opinião das pessoas. Respeito. Agora, enganar as pessoas é hipocrisia. Aliás, Jesus Cristo, já no Novo Testamento, em Mateus, fala sobre os hipócritas, né? Hipocrisia. Então presta atenção. Por que essa lei da fake news aí, de repente, dois ministros, o Fachin e o Alexandre de Moraes, procuram o presidente da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo, outro poder. O Fachin, inclusive, é do TSE agora, né? É ministro do Supremo e é do TSE. E já foi o tal relator da Lava Jato que detonou e soltou todo mundo, né? Pois bem, os dois foram lá, reuniram-se com o Lira e o Lira bota a votação de urgência para a lei de fake news, a PL 2630. Eu fiquei assim com o pé atrás. Eu vou botar para vocês a reportagem. Agora presta atenção, eu vou mostrar também a quem interessa essa lei. Por que havia tantos interesses? Não é só eleição, não. Não é só eleição, não. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Aliás, tem um link aqui que daqui a pouco vão tirar, viu? Porque é um órgão oficial daquelas, do tal consórcio de imprensa, não sei o quê, né? Não tem um consórcio agora? Antigamente eu dizia, olha, você vai em tal veículo, vai em tal outro, tal. Hoje em dia, esses veículos tão acreditados em outras horas, em outros tempos, eles se reuniram em consórcio. Ninguém pode acreditar num negócio que é consórcio. Você concorda comigo, não? Ou você acredita? Você forma um consórcio para todo mundo dar a mesma coisa. Assim, então a verdade é deles, né? É a verdade que interessa a eles. E eu vou mostrar isso. Primeiro, reportagem da Câmara, da TV Câmara, com todos os lados, ouvindo todos os lados, sobre a tal
PL que eles chamam de lei das fake news. E eu digo para você, ninguém gosta de fake news, porque é enrolação, ou seja, uma notícia falsa. Sim, mas o que é notícia falsa? Para um, se for opinião, é notícia verdadeira para outro. Inclusive nessa pandemia, ficou muito, muito claro que tinha um lado falando uma verdade e o outro lado falando outra verdade. Eu não vou dizer que a verdade de cá é a verdadeira, vamos dizer assim, e a verdade de lá é a mentirosa. Por que eu não posso dizer? Porque não há evidência. Não há evidência. Você tem uma faculdade, uma universidade, por exemplo, tipo Liverpool, que chega a uma conclusão. Aí Harvard chega a outra conclusão. Sim, as duas são importantíssimas. Um foi por um caminho, outro foi por outro. E as conclusões são contrárias sobre um mesmo produto, às vezes um remédio, sobre vacina. E eu vou dizer para vocês, não, essa é mentirosa. Não, a verdade, ela tem nuances. Entendeu? Você não pode chamar tudo de fake news, de notícia falsa. Você tem que estudar, você tem que verificar. Essa informação agora que eu vou botar, essa matéria é da Câmara. E aí você vai tirando suas conclusões, porque depois eu vou mostrar uma bronca do tamanho de um trem. Por apenas 8 votos, os deputados não aprovaram a urgência para a apreciação do projeto que criminaliza a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, conhecidas como fake news. A matéria polarizou os debates no plenário nesta quarta-feira. Eu fui vítima de todo tipo de fake news, presidente. Imagens forjadas, dossiê forjado por ABIN paralela. E eu vou dizer que aqui eu não sou uma exceção. Muita gente passou por isso. O PL das fake news não é um PL contra a liberdade de expressão. É contra a mentira, é contra a calúnia, é contra a difamação. É contra crime. Isso que eu estou dizendo é crime. Na verdade, é um PL que muito mais promove a censura e um calar a boca das pessoas que pensam de forma livre, de uma forma divergente, de uma verdade que se pretende oficial. Porque as plataformas não podem ser um veículo para que a gente possa colocar as nossas ideias, opiniões, e a imprensa comum pode. Então isso não está correto. Há regras para impedir a viralização que ataca a honra de muitos deputados. E o que nós procuramos no texto encontrar é um caminho para identificar quem é o autor da fake news que se espalhou por aí. Todos os deputados aqui já devem ter vivido o momento de ser vítima de fake news. E nós não vamos construir um caminho para produzir provas, para aprofundar a investigação, e quem for responsável por disseminar fake news ser punido. Quem vai definir o que é fake news? Qual é que vai ser o ser iluminado que vai dizer isso é fake news, isso não é? Aliás, se fosse dizer que a Terra era quadrada, por muitos e muitos anos, quem sabe era fake news quem disse que a Terra era redonda. Ou a lei da relatividade. Tantas outras coisas que muitos anos levaram que seria fake news. Que tribunal vai ser criado mais um? O desafio da democracia brasileira e da democracia global, que é combater as redes de mentira, de construção de pós-verdades e de construção de uma cultura de ódios, intolerâncias e divisões dentro das sociedades. A questão das fake news é provavelmente, digo eu, certamente na minha avaliação, um dos maiores desafios que a nossa geração tem para enfrentar. Ele aniquila com as redes sociais, acaba com a independência dos usuários das redes sociais. Ele faz com que as redes sociais no Brasil se tornem diferentes dos outros países, porque impõe regras que não são necessárias para o bom funcionamento das redes sociais. Vai muito além do combate à fake news. Sem a urgência, a proposta vai precisar passar pelas comissões antes de ser apreciada pelo plenário. Vê logo comigo isso aí.
Esse site, Notícias da TV, Mercado, que é um site de mídia, né? É ligado à televisão e é do UOL. Tá certo? É do UOL. O UOL, que é Folha de São Paulo, tá? A Rede Bandeirante, várias redes de televisão usam o UOL. É o UOL. Aí. Lei da fake news pode dar mais de 230 milhões por ano para a Globo. Essa lei, tá? Vê a história aqui, ó. Aqui, ó. Brasil, um país surpreendente. Projeto 2630-2020, que ficou conhecido PL das fake news, entre muitas intenções, tinha como plano combater as notícias falsas e ajudar o jornalismo. Há tempos, o projeto deixou de ser sobre fake news e virou uma tentativa de atender interesses de grupos tradicionais e influentes de Brasília, que vem perdendo espaço à medida que as gigantes de tecnologia crescem no país. Um dos pontos mais polêmicos da proposta é obrigar Google e Facebook a pagarem pela produção jornalística no país. Até aí nenhum problema. As duas empresas já investem milhares de dólares em jornalismo e afirmam não se opor aos pagamentos. A questão é que no projeto nem mesmo se dá o trabalho de definir o que seria jornalismo e quais seriam os critérios utilizados para determinar quem recebe e quanto recebe. Mais que isso, o efeito da lei pode ser exatamente o oposto de sua intenção. O projeto de lei aponta para uma regulamentação futura que, em tese, poderia ser por decreto presidencial. Mas não há explicação de como isso seria feito e quem iria supervisionar. Olha, na realidade aqui, né, decreto presidencial. Não importa, pode ir Mané, João, Joaquim. Aí o sujeito lá vai regulamentar esse troço e implanta uma censura no país maior do que esta que já está existindo. Você já pensou ou não? Você já pensou? E qual é o interesse do presidente do TSE, o Fachin, e o outro, o Alexandre de Moraes, e estarem lá com Arthur Lira e ele bota para votar? Ele botou, mas perdeu. Perdeu. 8 votos apenas, mas perdeu, não vai ter urgência. Vai ter discussão e vai devagar. Isso vem desde 2020. Eles estão pressionando. E você viu claramente aí, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. 230 milhões. Isso só pra Globo. Só pra Globo. Aqui nas mesmas notícias aqui, estão chamando a atenção que o prejuízo só este ano desta rede de comunicação já passa de 180 milhões. Prejuízo. Se você olhar o gráfico do lucro em alguns governos passados, de bilhões, inclusive teve um ano que teve um lucro de 5 bilhões. Foi um fundão eleitoral. 5 bilhões, só no ano, essa emissora. 5 bilhões. Eu já chamei a atenção de vocês aqui sobre a questão do mensalão. Vocês lembram do mensalão? Quase ninguém mais se lembra, né? Inclusive os juízes que julgaram porque mudam de opinião assim, ó. O Joaquim Barbosa, na época, falando pro Marcos Valério, o carequinha, né, que comandou com a agência de publicidade através da carteira do Banco do Brasil, do Visa, inclusive colocando bonificação por volume, BV. Pessoal de agência de publicidade sabe o que é isso? Que foi essa mesma emissora que está no preju agora que implantou esse troço. Bonificação por volume. O carequinha tentou explicar isso para o Joaquim Barbosa no depoimento dele. O Joaquim disse, quer dizer então que é o seguinte, o senhor bota numa emissora, no jornal dela principal, cada inserção de 30 segundos a 50 milhões de reais. Cada inserção, 50 milhões de reais. Um preço assim, absurdo. Cada inserção, 50 milhões de reais. 30 segundos. A emissora bota 30 segundos do comercial, 50 milhões de reais. E aí o senhor ainda ganha desta emissora por ter colocado mais 30 comerciais para o senhor botar quem quiser.
bonificação por volume. A emissora pega, te dá a mesma quantidade de comercial, porque você já está pagando superfaturado. É corrupção grande. Foi esse troço que financiou o mensalão, a compra de votos de deputados e senadores no Congresso Nacional. Mas o pessoal se esquece. Vamos lembrar. Os depósitos de 73.851.000 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pisolato, responsável maior pela verba de marketing e publicidade no âmbito do Banco do Brasil, em razão do cargo que ocupava. Assim, Henrique Pisolato agiu com o dolo de beneficiar a agência representada por Marcos Valério, que não havia prestado qualquer serviço em prol dos cartões do Banco do Brasil de bandeira Visa. Tampouco tinha respaldo contratual para fazê-lo. De fato, o contrato de publicidade entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil não fazia qualquer alusão à VisaNet. E se eu disser para você que não parou? É feita a torcida do Corinthians, não para, que o esquema continua em governos estaduais, porque parou no governo federal, porque quase nem faz publicidade, né? E se eu disser que continua prefeituras, eu disse prefeituras? Prefeituras, continua. É feita a torcida do Corinthians, não para. Agora, como é que você vai fiscalizar o tal do BV? Bonificação por volume. Me diz como é que você vai fiscalizar. A emissora quer a tabela cheia. Aí você vende tabela cheia. Né? Tabela cheia é o seguinte, a tabela está lá, 100%, feito a emissora fazia no jornal dela. 50 milhões de reais cada inserção de 30 segundos. Aí você compra, vamos dizer aí, o mês todo, né? E aí a emissora diz, não, agência de publicidade do Zezinho, que é ligada ao governo tal governo, você faturou mais 30. Você usa como quiser. O cara ganha o espaço. Ele não ganha o espaço. Ele, na realidade, está sendo corrompido. Fora essa questão, o mensalão foi financiado por um negócio que é muito costumeiro na Lei Rouanet. A empresa que representa determinado artista. Né? Que faz com que, por exemplo, um show de uma cantora lá naquela passeata LGBT custasse 3 milhões e meio. Um show, 3 milhões e meio de reais. A pessoa entrava no palco, saía 3 milhões e meio de reais. Umzinho, 3 milhões e meio. Tá? Então a empresa representa o artista, o Zezinho. Aí Zezinho diz, não, quanto que é aqui para você gravar esse comercial aqui sobre o cartão de crédito? O cartão de crédito do Carequinha. Aí ele diz, é para dizer o quê? Não, você vai dizer, esse é o meu cartão. Esse. Só isso? Isso aí é 5 mil, né? Aí, quando ele vai assinar, tem lá 500 mil reais. Oi, mas calma, o imposto eu recolho, isso é tranquilo. Ó, os seus 5 mil. Toma aqui os seus 5 mil. Tá 5 mil aí na tua mão. Você não queria os 5? Vê. E tem artista idiota ainda que tá defendendo uma porcaria dessa. Achando que perdeu. Não, você não trabalhava. Era tudo esquema, rapaz. E tinha o esquema da empresa que é do artista casacudo quebrando o artista pequenininho. Né? Veja a situação do Jorge Altinho que eu mostrei ontem aqui no programa, que a esposa dele também está criticando. Né? Pagavam lá 500 mil, teve escândalo, 200 mil. O cara sobe e canta. Mas você não acha que é esquema? Não é esquema não, né, cara? Não é não. Olha, e esse negócio,
Fala assim, não, mas por que não anda? Não anda porque não, calma. Olha, você depende disso. Olha, eu vou falar aquilo da sua vida, não sei o quê. Vocês lembram que eu mostrei aqui o que o ministro Gilmar Mendes achava da roubalheira? A roubalheira nesse país, não? Ah, mas foi o mesmo ministro que soltou todo mundo agora há pouco. Não, mas vê o que ele pensava, vê aí. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. As almas cebosas estão tremendo. Sancionada lei que pune o crime organizado. O texto sancionado, pelo presidente Jair Bolsonaro, ele altera um trecho da chamada Lei Antidrogas e aperta ainda mais o cerco contra o tráfico no país. A medida vale para aeronaves, automóveis, embarcações e outros meios de transporte e maquinário. E como você disse, passa a não ser mais possível a restituição do veículo usado para transporte de droga ilícita, ainda que esteja em situação regular ou que não tenha sido utilizado habitualmente na prática do crime. Também fica proibida a venda desse veículo. Até então, a devolução dos bens apreendidos dependia de comprovação da origem deles. Se o veículo estava em situação regular, era restituído ao dono. Exceção feita aí aos terceiros de boa-fé, por exemplo, os veículos de locadoras e também aos donos de carros roubados que foram utilizados pelos traficantes. O destino do veículo apreendido será decidido pela Justiça. Se houver interesse, esses bens poderão ser adicionados, incorporados aos patrimônios dos órgãos de segurança pública. Deixa eu mostrar algumas notícias aqui do meu estado, algumas informações, começando sobre essa situação dramática que está aqui no G1, que é o site da Globo. Adolescente morre após reagir a assalto à casa da família e ser baleado. Mãe e padrasto ficam feridos. O garoto de 13 anos teria ferido o assaltante com uma faca. A mãe tentou defender o filho e foi baleada. Outra manchete referente ao mesmo caso, desta vez na Folha de Pernambuco. A mãe do adolescente teria tentado defender o filho, foi atingida. O companheiro dela e o padrasto do garoto também atingidos. Atingido, né? Só que ele foi no braço, né? Outra informação, olha aqui, ó. Que bronca aqui, né, rapaz? Que bronca aqui. Um funcionário terceirizado da Compesa borrifou álcool num cachorro no terraço de casa. Isso aconteceu no bairro de Cavaleiro, né? O caso, inclusive, foi denunciado, viu? A tutora foi até a delegacia. A Polícia Federal está investigando o ataque hacker sofrido pela Justiça Federal em Pernambuco. Parte do atendimento segue suspenso. É aquela história que eu já chamei a atenção de vocês, que eu acho que todo mundo deve ficar muito atento, viu, com esse problema. Houve no TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, um ataque. Esse ataque ainda não foi descoberto. Agora teve um ataque na Justiça Federal de Pernambuco, lembrando que é ano de eleição, né? Esse sistema todo ele é muito parecido com o nosso sistema eleitoral. E depois vem dizer que o sistema é altamente seguro e não sei o quê, blá, 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 blá. Presta atenção. Olha aqui, até o prefeito sofreu um golpe. Prefeito do Recife, João Campos, ó. Um golpe no WhatsApp. O chefe do executivo denunciou o caso à polícia, avisou também a população pelas redes sociais. Em 2019, ele teve o WhatsApp invadido. Vê, ó. Bom dia, Eduardo, João Campos, tudo bem? Como estás? Tudo bem? Já lhe retorno, boa tarde, amigo. Aqui, botando o banco, a conta para botar o dinheiro. Eita,
Mas, rapaz, que bronca, hein? Até o prefeito caindo no golpe aqui. O caso Heloísa. A moto utilizada por suspeitos de trocarem tiros com policiais em Porto de Galinhas foi encontrada. Segundo a Polícia Militar, a motocicleta foi encontrada sem placa na rua do Dendezeiro, na comunidade de Salinas, exatamente onde aconteceu o fato. Lembrando para vocês que no nosso site, o cardinô.com.br, tem aí o vídeo, olha a moto, ó, chassi da moto, tem o vídeo do momento em que duas viaturas do BOP perseguem. Eu também gostaria de lembrar para vocês que o secretário Humberto Freire, de Defesa Social, anunciou o afastamento dos policiais, são 7, do BOP de Porto de Galinhas, mas não da polícia. Eles estão afastados não do trabalho, só do município lá de Pojuca, tá certo? Isso depois de uma reunião do governador com a família. E nas últimas horas, a deputada Priscila Krause, que é deputada estadual na Assembleia Legislativa, fez um pronunciamento e colocou em suas redes sociais, cobrando que o Ministério da Justiça botou dinheiro na conta do Estado para a segurança pública e o Estado não está usando a grana. Veja comigo. Minha gente, diante da escalada da violência em Pernambuco e desse caos vivido em Porto de Galinhas, eu vim novamente aqui ao plenário cobrar do governo Paulo Câmara a utilização dos 86 milhões de reais que foram depositados nas contas do Estado pelo Ministério da Justiça. Os extratos do banco estão aqui na minha mão. O Estado de Pernambuco tem 86 milhões de reais em conta só para melhorias na segurança pública. E de tudo que foi repassado, só utilizou 9%. É o quinto pior resultado do país, considerando os recursos passados pelo Fundo Nacional de Segurança. Eu fiz um discurso muito parecido com esse há 6 meses, em outubro, quando se tinha nas contas 60 milhões de reais. Solicitei uma audiência pública com o secretário de Defesa Social, mas não tive a menor resposta. O Pacto pela Vida morreu e quem paga com a vida são os pernambucanos. Num ano de tanta inflação, né? Uma notícia interessante. A conta de luz pode ter uma queda de até 20%. A bandeira, né, na conta de luz passará novamente a ficar verde, né, a partir do sábado da semana que vem, dia 16 de abril, né? Com isso, deixará de ser cobrada aquela taxa extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, o que deve concluir aí numa redução de cerca de 20% na fatura de energia elétrica. Lembrando que atualmente está em vigor a bandeira de escassez hídrica, né, que está em vigor aí desde setembro do ano passado, e ela havia sido criada para compensar o aumento aí do custo de produção de energia elétrica em meio a uma forte seca, a pior em 91 anos. Isso havia afetado, né, o nível do reservatório das usinas hidrelétricas, que é a principal fonte de energia em nosso país. O Ministério de Minas e Energia informou que agora os reservatórios estão muito mais cheios do que no ano passado, o que afasta totalmente o risco de faltar energia aqui no Brasil. Por exemplo, o de Furnas, em Minas Gerais, terminou o último mês de março com 80% do volume útil, né? Lembrando que Furnas é a principal abastecedora de energia elétrica aqui no Distrito Federal. A perspectiva do governo é que a bandeira verde vigore até o final deste ano. O Brasil está numa situação muito séria, né, por conta da inflação. A gente pode chegar a ter aí 10, 11% ao ano. Mas aí você me pergunta, sim, mas nós estamos sós nessa situação? Até que não, né? Nesse momento ele está bem, né? O dólar aí baixou para menos de 5, né? A bolsa está acumulando alta, pelo menos até agora, até então. Então a gente está até bem. Tá até bem. Você fala, mas está muito complicado, tá? É o mundo todo, gente. O mundo todo está muito complicado. Veja só essa manchete. Vou compartilhar com vocês aqui. A inflação na Argentina, em 12 meses, 52,3%. Só agora, em janeiro, o avanço, segundo os dados de lá, 3,9%. Está muito complicado, muito complicado. Aqui, ó, a situação aqui do Peru. O cidadão mal assumiu, aí teve essa crise por conta da guerra da Ucrânia, né? E eu não entro nessa história se é da esquerda, direita, de cima, de baixo, não vou entrar.
O problema é que ele mal assumiu, né? Ele foi eleito. E está enfrentando manifestações, teve que botar um toque de recolher, tirou o toque de recolher, fez um acordo, já passou por um processo de impeachment, venceu. Situação muito séria, complicada aí do Peru. E olha, não é... Eu estou aqui com uma reportagem da situação mundial, tá? Feita por uma empresa europeia, e você vai ver, a inflação é um problema mundial neste momento. E você, trabalhador, tem uma medida provisória assinada pelo presidente da República sobre alimentação, aquele vale alimentação, e sobre o teletrabalho, o pessoal que está trabalhando em casa, que mesmo após essa situação de estar abrindo tudo, continua trabalhando de casa. O jornalista Rodrigo Rantum passou a trabalhar em casa desde o início da pandemia e mesmo com o fim do isolamento, ele continuou com a mesma rotina, que, segundo ele, traz muitas vantagens. Então, eu consigo ter mais tempo para poder praticar exercício, para cuidar da família, porque eu tenho 3 filhos, então tenho que levar a criança na escola, para fazer toda essa logística, o trabalho em casa realmente fica muito mais fácil. O governo decidiu modernizar e regularizar esse regime. De acordo com as novas regras, a modalidade do teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção, e devem ser assegurados os repousos legais. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e vice-versa, independentemente da existência de acordos. É responsabilidade da empresa fornecer como empréstimo equipamentos tecnológicos para o funcionário 30 dias após a mudança de regime de trabalho. Também deve fornecer ajuda de custo ao funcionário para gastos com internet e energia, não caracterizando a verba como de natureza salarial. A adoção do trabalho remoto poderá ser estendida a estagiários e aprendizes. Catiúcia é empregada de uma empresa de tecnologia que adotou o trabalho 100% remoto há 2 anos. A empresa já concede o valor de R$ 1.500 para que o empregado monte uma estrutura em casa e a jornada é controlada de forma virtual. Existe um controle de ponto virtual, onde os colaboradores marcam, registram, as batidas, então entrada, almoço, saída. Se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas. A medida provisória muda as regras do auxílio alimentação. A partir de agora, as empresas fornecedoras de ticket estão proibidas de conceder descontos na hora de fechar um contrato. Antes funcionava assim. O empregador contratava, por exemplo, R$ 100 mil em vale-refeição e alimentação para os funcionários e muitas vezes conseguia um desconto. Acabava pagando um valor menor, de 90 ou 95 mil. Para não ficar no prejuízo, a empresa fornecedora dos tickets cobrava taxas mais altas dos restaurantes e supermercados, que acabavam repassando os valores ao consumidor. Agora, com a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, fica proibido
qualquer tipo de desconto na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação. Quem descumprir as novas determinações fica sujeito a multa entre R$ 5.000 e R$ 50.000, valor que poderá ser dobrado em caso de reincidência. A medida é nesse sentido, é que o trabalhador volte a ser o centro da atenção da política. Isso foi desvirtuado ao longo dos anos. E aí, com a proibição do deságio do rebate, como ele é popularmente nomeado, isso se reflita, né, em toda essa cadeia. Então, que isso tenha um custo menor lá na ponta para o trabalhador. A Josilene é gerente de um restaurante em Brasília. Ela conta que cerca de 29% dos clientes fazem o pagamento com o auxílio-refeição. E as taxas cobradas pelas empresas fornecedoras de tickets ao estabelecimento giram em torno de 6%. Ultimamente, o nosso problema é a questão da taxa administrativa, muito alta. Aí está ficando difícil, acaba que a gente tem que repassar alguma coisa para o cliente. A Luísa, que sempre usa o ticket para almoçar, espera que a medida ajude a diminuir o preço da refeição. Essa redução é importante para a gente no dia a dia, porque faz uma diferença enorme no nosso orçamento. A MP determina ainda que o ticket seja usado exclusivamente em restaurantes e supermercados. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o auxílio alimentação também estava sendo utilizado para outras finalidades, como o pagamento de TV a cabo e academias de ginástica. Caso essa fraude permaneça, as empresas podem ser multadas ou até descredenciadas do serviço. Gente, sério, eu tava falando pra minha amiga, eu tenho 22 anos, mas eu sou acostumada com festa. Eu vou em festa desde os 13 anos e eu sempre sei o que eu fiz, eu sempre sei. E dessa vez eu não lembro de nada. Sério. Gente, eu juro por Deus, eu tô muito acostumada com rolê, eu tô muito acostumada com bebida. Mas esse rolê eu não lembro de nada, vocês não estão entendendo. Eu juro que eu tô de cara. Tô indo embora pra casa agora, sério. E a repercussão desse caso aí do morador de rua, do mendigo, não para de... Aliás, eu quero dizer aqui no nosso site, cardinal.com.br, a gente mostra que ele já está num Big AP no Rio de Janeiro, viu? Pelo menos estava lá. Estava hospedado desse AP, né? Na internet, ele já está com a conta dele no Instagram, ó. Aqui a conta. Aqui. Ó. Vê. Ó o AP, ó o AP. Ó o AP dele, ó. Onde ele tá. Sentiu o drama, não? Ai. É ele. Eu quero dizer pro pessoal que tá chateado que eu tô abordando esse assunto o seguinte: você pode passar adiante, porque eu ainda vou botar a entrevista com o advogado criminalista José Siqueira Filho sobre a situação criminal dessa situação toda aí que você tá vendo, tá? E ó, aqui, né, tem os posts aqui com essa moça que agora diz que não se lembra mais, e bibibi. Nos stories ele tá enchendo o saco da Deolane, viu? Nos stories. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olha aqui. Ele tá botando... Porque a Deolane tá numa guerra contra ele, né? Então nos stories ele tá aí nessa pendenga aqui com a Deolane. Vê, ó. A manchete aqui e aqui a briga dele com a Deolane, tá? A briga dele com a Deolane. Agora, e a situação jurídica dele? Ele pode realmente acabar preso? Será? O advogado José Siqueira Filho, que é criminalista, está acompanhando também o caso aqui, né? E ele emitiu a sua opinião. Acompanha comigo. Nosso comentário de hoje será sobre Givaldo Alves, o famoso mendigo que se transformou numa personalidade das mídias sociais. Alguns comentam favoravelmente, enaltecendo a sua condição de pegador, e outros criticam aqueles que enaltecem a figura do Givaldo, dizendo que estaria ocorrendo uma inversão de valores porque ele teria estuprado
uma pessoa com problemas psiquiátricos. Pois bem, Cardinô, eu tive a oportunidade de reler várias matérias sobre o assunto e vou dar minha opinião jurídica penal do enquadramento que deve ser realizado pela polícia em face do Givaldo Alves. Em primeiro lugar, é bom registrar que essa relação sexual envolvendo Givaldo e a mulher casada com o personal, ela se deu numa situação de consenso. Né? Pelo que a gente observa das diversas reportagens, né, o Givaldo teria sido, inclusive, assediado pela suposta vítima, né, a senhora casada. E desconhecia completamente que ela tivesse problemas psiquiátricos. E aí é onde está o X da questão. Mantendo com ela uma relação sexual que, na ótica dele, seria perfeitamente possível e admissível, sob o ponto de vista do direito. Quando eu falo pela ótica dele, é porque o direito penal considera muito grave a situação de alguém manter uma relação sexual com um portador de problemas mentais. Quem incorre numa situação como essa se sujeita a uma pena super severa, é o famoso estupro de vulnerável. Eu vou ler aqui rapidamente o que diz o artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Aí nós vamos ao parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Manter relação sexual com portador de doença mental, portanto, seria um estupro de vulnerável. Poder-se-ia afirmar, sem sombra de dúvida, que essa violência ela estaria numa condição de presunção, sendo totalmente indiferente que a vítima convidasse o mendigo para manter relação sexual, como se diz na mídia. Totalmente indiferente. O X da questão está em si o agente, no caso aí o mendigo, ele tinha o conhecimento dessa condição de deficiência ou problema mental da senhora casada com o personal. Pelo que a gente pode observar na mídia, essa condição ela não se externava por si só, espontaneamente, por uma simples observação. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que teria uma síndrome de Down, por exemplo, qualquer cidadão que tenha um mínimo de discernimento vai perceber que fisicamente está diante de uma pessoa que tem uma fragilidade mental, por ser portador da síndrome de Down. Então, é obrigação do cidadão evitar aquela relação sexual, porque aquela pessoa, mesmo que deseje manter a relação sexual, ela não tem a condição de discernimento que a lei assegura. Ela é protegida pela lei. E há uma inversão, onde todo cidadão é que tem a obrigação de fazer essa observação e não manter a relação sexual, de proteger aquele vulnerável. No caso do mendigo, entretanto, pelo que se observa de todas as entrevistas que, pelo menos, eu tive a oportunidade de ler, a esposa do personal
ela sofria de um transtorno, uma bipolaridade, num grau aí que talvez seja mais acentuado, mas que não trazia nenhum tipo de percepção para qualquer leigo, ao ponto de que, se a gente observasse, percebesse que estava diante de uma pessoa sem a consciência plena do que estava fazendo. E é exatamente por esse motivo, pela falta de conhecimento de que estava diante de uma pessoa com problemas psiquiátricos, que o mendigo ele não pode responder por estupro de vulnerável, ou por qualquer forma de estupro, porque ele teve a aquiescência, ele teve da vítima o convite para manter a relação sexual. E ele não tinha como adivinhar, diante das circunstâncias, que estivesse dialogando com uma pessoa com problemas mentais. Então, essa relação ela não vai poder suscitar o chamado estupro de vulnerável em desfavor do mendigo Givaldo Alves. Então, por esse motivo, ele não poderá ser responsabilizado penalmente. Agora, há um aspecto também muito interessante. É que o marido, o personal, ele sim tinha o conhecimento dessa bipolaridade ou desse problema psiquiátrico da esposa. E se ele tinha um conhecimento, ele tinha a obrigação do dever de vigilância para evitar que ela ficasse exposta. E na hora em que ele claudica, que ele deixa de exercer esse poder de vigilância, ele permite que aquela incapaz se submeta aos perigos da vida em sociedade. E aí ele incorre numa figura penal chamada abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal. O esposo sabia, e mesmo assim ele vacilou na vigilância, no dever de vigilância que ele tinha para com a esposa, e permitiu que ela saísse, pelo que se noticia na mídia, desde 4 horas da tarde que ela conversava com um mendigo, não é? E terminou mantendo a relação sexual à noite. Então, ele descuidou do dever que tinha de manter a sua incapaz sob vigilância. E aí, incorre na figura do artigo 133 do Código Penal. Eu vou ler rapidamente, só para a título de conhecimento, o que diz o artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. E existe a figura do abandono do incapaz praticado pelo cônjuge, previsto como uma forma qualificadora de aumento de pena para a hipótese do vacilo dessa vigilância, que está prevista no parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 133, e diz o seguinte: as penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3, inciso 2º, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Então, senhores ouvintes, eu acredito que existe uma grande possibilidade, inclusive, do marido, se ele não der uma justificativa que seja plausível, dele restar indiciado por abandono de incapaz na modalidade qualificada, porque na condição de cônjuge ou responsável pela vítima, ele perdeu a vigilância, ele vacilou no dever que tinha, na obrigação de manter sob os seus cuidados.
Comecei falando sobre o problema aí, que problema, né? Na escola onde, primeiro, uma aluna reclamava do fumo em Igaraçu e acabou sendo agredida dentro e fora da escola. Preocupação grande para a Secretaria Estadual de Educação em Pernambuco, a questão do bullying, né? E é proibido fumar. É proibido fumar. E a situação lá na Grande Belo Horizonte, onde um professor perdeu a cabeça e chamou o estudante de lixo. Vai me mandar, você manda sua mãe. Seu moleque. Você não fala minha mãe, não, viu, seu vagabundo? Você cala essa boca, seu lixo. Vai me mandar, você manda sua mãe. Seu moleque. Você não fala minha mãe, não, viu, seu vagabundo? Você cala essa boca, seu lixo. Mas tem a questão do exemplo, né? Agora mesmo tem uma discussão aqui sobre um problema que aconteceu numa Câmara Municipal de Vereadores, lá em Acajutiba, que fica no Agreste, lá da Bahia. Vê que confusão. Não vai ter, não. Você me respeita, seu filho da puta. Me respeite, viu? Me respeite. Você não tá me ouvindo, não. Me respeite. Me respeite o parlamento dessa casa. Respeite o vereador dessa casa. Viu? Respeite o vereador dessa casa. Viu? Só me respeite. Me respeite o negócio. Aqui, ó. Respeite a casa. Aqui tem que ter vereador. Vereador, eu tô dentro da lei aqui, ó. Está publicado no Diário Oficial e no mural. Eu não posso fazer, eu estou dizendo, eu estou coberto dentro da lei. Aqui tem vereador, você já parlamento. Não é você que está aqui, não você que Vou colocar em votação a chapa 1. Como voto o vereador Cleiton? Eu voto sim. Como voto o vereador José Lins? Voto sim. Como voto o vereador Antônio? Como voto o vereador Antônio Luiz? Passa a sessão. Passa a sessão. Passa. Isso não existe. Passa a sessão. Aqui é um golpe. Passa a sessão. Isso é um golpe. Respeite essa minha porra, rapaz. Me respeite, rapaz. Cadê minha chapa? Cadê você? Cadê botar sua chapa? Cadê a chapa? As almas cebosas estão tremendo. Meus amigos, com essa eu vou me embora, viu? É bronca do tamanho de um trem, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Olha o nosso site, cardinô.com.br, lembrando para você, todas as informações estão reunidas no nosso site. Quando você tiver alguma dúvida, até nas redes sociais, muitas vezes a gente não consegue colocar tudo, mas no site, né, é nosso, a gente coloca tudo. E tem também a nossa loja aqui, que você acessa. Se você tiver necessidade de algum desses produtos aí, ó, dá uma acessada no site, tem de tudo aqui. É a loja do Cardinô, viu? A loja do Cardinô. Eu queria agradecer a vocês, olha, muito obrigado. Até amanhã. Bom dia.